vai de ônibus ou de carro? Por muitas décadas, o Brasil privilegiou o transporte individual em vez do coletivo. Foi só com a Lei de Mobilidade Urbana, em 2012, que essa prioridade se inverteu. As repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu relatam os desafios de quem depende do ônibus para se deslocar. Meu nome é Lucrícia, tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e tudo que eu faço é de ônibus e a dificuldade. Às vezes não chego no horário certo, ou para chegar no horário tem que sair muito cedo. Os mais pobres que dependem de transporte público, muitas vezes eles ficam renegados a um espaço ínfimo no sistema viário. Se o tempo perdido em São Paulo no trânsito fosse revertido para trabalho, a cidade poderia render 28 bilhões a mais por ano. Houve uma opção do Estado brasileiro de que o modal principal, a política de Estado brasileira é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. O que significa? Existia um sonho de que cada brasileiro poderia ter um carro e esse carro seria democratizado por todos. As cidades cresceram de uma forma rápida, sempre calcada nesse desenvolvimento do transporte automobilístico individual. E mais recentemente houve uma série de ações no sentido de atrair mais indústria automobilística no nosso país. Estou falando aí num cenário dos últimos 15 anos, né? Junto com esse aumento da capacidade produtiva, houve políticas no sentido de que a população consumisse mais esses produtos. Todo mundo tenta resolver o seu problema de mobilidade de forma individual, comprando o seu carro, sua moto, e não tem espaço nem para circulação, nem para estacionamento de todos os veículos que compõem a frota nacional. É preciso incentivos para o transporte público, incentivos para a bicicleta, incentivos para outros modos de transporte que vão melhorar a qualidade de vida e o acesso das pessoas à cidade, reduzindo a perda que você tem no trânsito todo dia. Ainda na década de 1990, o então prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, apostou no ônibus como eixo central para melhorar a mobilidade urbana e conseguiu revolucionar os deslocamentos na capital da Colômbia. E quem antes gastava mais de 2 horas com transporte público, viu o tempo da viagem cair para menos da metade. Como Peñalosa restringiu o uso dos carros, acabou com estacionamentos em ruas, ampliou o espaço das bicicletas e construiu vias exclusivas para os ônibus. Transmilenio empezó movilizando alrededor de unos 300, 400 mil viajes diarios y en este momento está movilizando alrededor de 2.400.000 viajes diarios. Esta cifra es una cifra muy importante, comparable a cualquier sistema de transporte masivo en el mundo. Qualquer prefeito, se seguir aqueles princípios, vai ter que adotar medidas semelhantes ao que foi feito em Bogotá. Já o Brasil, que com o BRT de Curitiba serviu de inspiração para Bogotá, parece estacionado no tempo. A frota de ônibus triplicou de 98 para cá, mas os investimentos não seguiram o mesmo caminho. Os recursos todos de investimento em infraestrutura era para expandir o sistema viário para o transporte individual, alargar vias, construir viadutos, construir túneis, sempre para maior fluidez do transporte individual. E não dava nenhuma prioridade ao transporte público, por isso que o transporte público foi se degradando ao longo dos anos. Não passa nada, tudo lotado, não dá nem para entrar, o ônibus nem para. Hoje é um dia bom, vou chegar muito atrasada no trabalho. Talvez tenha até que pegar a pirata. A sorte se passar um pirata, eu tô torcendo para passar um pirata. Como eu ando de ônibus, eu vejo que existe muita propaganda dentro do transporte público informando que você tem que deixar seu carro em casa e pegar o transporte público. Só que eles não têm a menor estrutura para fazer isso num curto espaço de tempo. O nosso transporte coletivo é muito ruim. Qualquer cidade média de países desenvolvidos tem metrô,
tem ônibus, tem ciclovias, os VLTs e muitos locais têm trens mesmo para grandes demandas de população. No Brasil a gente tem isso de uma forma muito modesta, muito tímida. O transporte público está sucateado em nosso país. Será que nós vamos precisar de uma nova mobilização de rua para cobrar melhoria na qualidade do transporte público? Quando o assunto é mobilidade urbana, um ponto-chave é o custo. De acordo com o IPEA, passagens cada vez mais caras, aliadas à falta de políticas públicas, reduziram em quase 30% o uso do transporte coletivo na última década. O transporte coletivo precisa ser subsidiado. Por uma razão muito simples, porque quem anda hoje de transporte coletivo no Brasil são pessoas mais simples e que têm poucos recursos para bancar o preço do transporte coletivo. Quem financia o transporte público é só o usuário de transporte. O que ele investe hoje em a melhoria e no seu custeio é o que ele arrecada nas tarifas. E se de cara a gente mexesse no combustível, mexesse nas gratuidades, quer dizer, não ficasse nas costas do usuário, a gente já podia estar falando de uma redução das tarifas no Brasil dos 40%. E qual o papel dos municípios? Está na Constituição. Cabe a eles organizar e oferecer transporte público. Só que a grande maioria não tem condições técnicas nem financeiras de pensar a mobilidade urbana. Estamos dialogando muito com o governo federal para que esta integração entre o governo federal e as nossas cidades possa estabelecer uma contrapartida em recursos que permita que as cidades apresentem o plano de mobilidade de forma adequada. O que nos trava muito nos pequenos municípios é justamente o pessoal qualificado para trabalhar em todos os sentidos, em todas as áreas, para que a gente pudesse também dar uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Para você apresentar um projeto desse aqui no Ministério, vai passar por uma seleção, você tem que ter um bom técnico para poder fazer um projeto bem elaborado, porque senão não passa. O Congresso não está parado. Passe livre para estudantes, mais transparência no cálculo das tarifas e isenções para renovar a frota estão entre as medidas em análise pelos parlamentares. Destaque ainda para o projeto que destina parte do imposto sobre combustíveis para criar sistemas eficazes de transporte de massa e para o REITUP, iniciativa que pretende reduzir em até 15% o preço das passagens. A Frente Nacional de Prefeitos defende hoje a aprovação imediata do REITUP, que prevê não somente isenções de tributos, mas prevê a organização do sistema, através da licitação de ônibus, através da formação de comissões de usuários em cada uma das cidades, permitindo a redução do preço da passagem e uma melhoria da qualidade. O custo da mobilidade, do transporte coletivo, tem que ser um custo de todos, inclusive de quem não anda. Só assim é que muitas cidades do mundo resolveram os seus problemas. A grande maioria do preço da passagem do metrô no mundo inteiro é subsidiada. O usuário paga a menor parte. Apesar dos problemas, tem gente fazendo o caminho inverso, deixando o carro em casa e subindo no ônibus. Um dia chegando para trabalhar, eu fiquei 40 minutos buscando uma vaga. Eu pensei, poxa, 40 minutos é muito tempo, né? Hoje em dia, 40 minutos, eu saio daqui, chego até o local, li um livro, escutei um podcast, uma música e eu chego com outro desempenho, né? Outra disposição. O Brasil, no geral, ele está dando passos importantes no âmbito de um futuro com uma mobilidade urbana mais inclusiva e mais saudável para as pessoas, mas ainda estamos longe de alcançar um padrão que se compara a outros países. É preciso que nós tenhamos transporte coletivo barato, pontual, que tenha frequência, que tenha acessibilidade, que seja seguro. Não é o trabalho de um dia, mas é preciso começar já. O fundamental já está sendo feito, que é a priorização do sistema viário. Porque ao priorizar o sistema viário, você vai permitir que as viagens sejam menores. Ao permitir que as viagens sejam menores, você vai dar mais eficiência ao sistema. Cada família que cresce, cresce um carro. E aí você está poluindo, o trânsito fica infinitamente pior. É interessante ir buscar essas soluções e todo mundo utilizar o transporte. Eu ainda penso em ter um transporte digno. Eu acho que eu pago muito caro e o transporte ainda não está bom.
Mas será que investir em ônibus é uma solução para a mobilidade urbana no Brasil? A gente conversou com um especialista no assunto. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Prazer, vamos lá. Por que tem tanto carro nas ruas brasileiras? Tem uma questão cultural no Brasil que o carro é um bem que confere um status à pessoa. Está começando um movimento de valorizar a questão de usar o transporte público e a bicicleta, mas isso ainda tem muito a avançar no Brasil. E por que a gente tem tão pouco ônibus? O ônibus é caro, é difícil implementar? Qual que é a dificuldade de ter mais ônibus? O Brasil é um dos países do mundo que mais usa ônibus. O que acontece é que esse ônibus, ao trafegar junto com os carros nas vias, ele fica preso no congestionamento. E qual que é o papel do ônibus na melhoria da mobilidade urbana? Toda ação de colocar qualquer tipo de transporte público sempre vai começar pelo ônibus. Depois que você tiver corredores mais estruturados, pode-se pensar em outro tipo de tecnologia. Pensando na situação hoje, em que a gente tem muito carro, os carros ocupam muitos espaços nas vias, a gente tem como pensar numa solução no curto prazo para reverter essa lógica? Tem alguma coisa emergencial que possa ser feita? Tem cidades que têm espaço para fazer corredores de ônibus, que é uma solução rápida e relativamente barata. Tem cidades em que isso é mais difícil. Qualquer solução de curto prazo vai passar por tirar o ônibus do tráfego geral e dedicar um espaço exclusivo para ele dentro da cidade. É uma solução de curto prazo, mas ela exige uma certa dose de enfrentamento e coragem para retirar o espaço que existe hoje dos automóveis. Isso é sempre uma batalha difícil. A gente pode se inspirar em alguma experiência de algum país vizinho nessa coisa de pensar uma mobilidade mais sustentável? A experiência que eu acho que é mais próxima à nossa realidade é a experiência de Bogotá, na Colômbia. A gente tende a olhar muito para a Europa, mas esse é um trabalho que começou há um século atrás, na maioria dessas cidades. Então, é um trabalho que, se a gente começar hoje, a gente talvez demore 50 anos. Tem tecnologias hoje que estão sendo desenvolvidas para baratear o custo e permitir uma construção mais rápida, como, por exemplo, a experiência do monotrilho em São Paulo. É uma experiência ainda muito recente, é o monotrilho de maior capacidade do mundo, e nós vamos ter que aguardar alguns anos para ver se essa solução do monotrilho vai ser uma coisa que vai pegar nas cidades latino-americanas ou não. E de que forma que o legislativo pode colaborar com essa transformação? Existe um problema muito grande hoje, que é o financiamento da tarifa de transporte. Se você pensar na tarifa de R$ 3,50, que é mais ou menos a tarifa das nossas maiores cidades, para a pessoa que faz deslocamentos mais curtos, ou que faz muitos deslocamentos e tem que pagar várias tarifas, acaba valendo a pena o carro. Você resolve isso fazendo com que tenha fontes extratarifárias, não necessariamente só orçamentárias. O usuário paga uma parte e ele divide essa conta com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal. E o Legislativo Federal pode destinar recursos federais para esse tipo de custeio. Ótimo, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado. E falando em mobilidade urbana, Curitiba agora tem a lei da bicicleta, que incentiva a construção de ciclovias. Veja mais no Giro de Notícias. Em Curitiba, a bicicleta ganhou mais visibilidade. Uma lei reconhece a magrela como meio de transporte regular de interesse social e determina que 5% das vias urbanas sejam ocupadas por ciclofaixas e ciclovias. A Prefeitura pediu ao Ministério das Cidades recursos para construir 300 quilômetros de corredores ciclísticos até o final de 2016. As vias vão seguir um padrão que inclui, entre outros itens, mão única em cada faixa no mesmo sentido dos carros, demarcação dos símbolos de bicicleta nas ruas e largura de pelo menos 1,5 metro.
Só ficam de fora dessas regras as ciclofaixas já instaladas na cidade. Mas muitos ciclistas ainda esperam que o governo local aprove uma lei para destinar parte do valor arrecadado com as multas de trânsito para a ciclomobilidade. Os diferentes municípios que formam uma única aglomeração urbana ou região metropolitana já contam com um novo instrumento para planejar e executar as políticas públicas de interesse comum. Serviços como transporte, coleta de lixo e abastecimento de água poderão ter gestão compartilhada. O governo federal sancionou em janeiro o Estatuto da Metrópole. A lei complementa o Estatuto da Cidade de 2001, que é direcionado para questões internas. É o Estatuto da Metrópole que traz o olhar intermunicipal. O texto determina a criação de um plano de desenvolvimento integrado e a divisão de responsabilidades. Também estabelece critérios para a parceria dos estados e o apoio da União. Ajude a gente a fazer o Município Brasil. Diga aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. E quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Tem aperreio não. Fale com a gente por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Não esqueça a hashtag SouDaqui. Lembra do jogo da velha? É aquele símbolo lá. Manda aí que a gente atende. Para quem mora em cidades maiores, uma alternativa pode ser o transporte sobre trilhos. Mas como será que anda a situação de trens e metrôs no país? Em abril tem mais mobilidade urbana na terceira reportagem da série Se Mexe Brasil. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. A gente se vê no próximo Município Brasil.